Olá, eu sou a Prof. Jana e hoje nós vamos aprender duas formas de fazer essas lâmpadas se acenderem e se apagarem de forma automática durante o jogo. Essas duas formas, uma delas é para a gente focar em aprender programação, a lógica de programação, e a outra forma seria o método, digamos que mais profissional que a gente utiliza dentro do Roblox Studio para fazer esse tipo de animação. Vamos lá? Só para quem não sabe, eu vou criar rapidinho aqui um modelo e com qual luz eu vou fazer essa programação, mas é só uma referência, vocês podem usar daí na lâmpada ou no poste que vocês criarem aí. Então vamos lá, aqui na aba início, vou em parte, vou pegar um bloquinho mesmo, já vou pegar aqui o dimensionar. Beleza, aqui para de cima eu vou clicar Ctrl D para fazer um duplicar, ó, daí já tem o bloco aqui, aí eu só vou deixar menorzinho, até um pouco mais compridinho aqui. Agora eu pego a ferramenta de mover. Beleza, ó, ficou meio parecidinho. Deixa eu só pegar o dimensionar de novo e dar uma aumentadinha aqui. Beleza, agora que é importante. Tem que ver se ambas... Vocês podem selecionar mais de dois blocos ao mesmo tempo segurando a tecla Shift, tá? O Ctrl também, no meu caso aqui os dois funcionaram, Shift e Ctrl. Segurando a tecla, pega os dois. Por quê? Porque a gente já ancora os dois, porque senão eles vão cair no chão. É importante agora clicar neste primeiro, porque é nele que nós vamos adicionar um efeito. O efeito está aqui na aba de modelo, e aí é só clicar na flechinha, tem várias coisas. Vocês podem usar qual vocês quiserem aqui, o Point Light, ou Spotlight, ou Surface Light. Eu posso gravar outros tutoriais sobre os outros, mas eu vou usar hoje o Point Light, porque ele fica mais arredondado assim. E aqui é selecionado no explorador, nas propriedades, a gente consegue verificar algumas coisinhas, tá? Então, por exemplo, o Brightness, que seria o brilho, né? Vamos aumentar aqui, ó, só para ficar bem claro. Eu vou deixar bem forte aqui por enquanto. E aí daria para ter outras cores também. Então vocês podem escolher, tipo, se vocês quiserem uma cor padrão, senão daria até para fazer por código para cada vez ser uma cor diferente também. A gente pode brincar com isso. Mas eu vou só deixar uma corzinha diferente aqui, qualquer uma. O Enable é habilitado ou não. O Range seria o quanto esse brilho ele vai se estender. Então aqui vocês escolhem também o que vocês preferirem. Se querem sombra ou não, o meu geralmente eu deixo desmarcado, porque geralmente sombras é uma coisa que deixa um pouco mais pesado os joguinhos. Claro que para um teste, para jogos pequenos, não tem problema nenhum, tá? Eu acho que isso é o principal. Então, lá no código, nós vamos mexer nesta propriedade, no Brightness, que seria o brilho disso. Então, vocês podem notar que vai até 40 e o 0 seria o sem brilho nenhum, né? Eu vou deixar 0 porque a gente vai manipular isso via script. Para criar o script é só clicar aqui na parte ali do post que tem o Point Light. Aqui no explorador clica em Part, Mais e Script. Ctrl menos e Ctrl mais aumenta e diminui o zoom. Pode apagar essa linha que sempre aparece como padrão. E aqui nós vamos começar o nosso código, que é o nosso primeiro método de fazer esta lâmpada, tá? Primeiro de tudo, nós vamos criar uma variável que vai dar referência ao Point Light, tá? Para fazer isso, eu crio uma variável, começo a palavra local, eu posso chamar de part, eu posso chamar de lâmpada, vocês podem dar aí o nome que vocês quiserem. O igual é para atribuir um valor a essa lâmpada, ou seja, para atribuir uma referência, colocar algo nessa caixinha, né, da lâmpada, que seria a variável lâmpada. Que poderia ser um texto, poderia ser um número, e nesse caso pode ser referência de objetos mesmo, seja objetos de 3D, seja até uma música, enfim, variáveis armazenam tudo, tá? Como que eu faço a referência ao Point Light? Se ele está aqui, tudo dentro, né? Tem a part, que é o pai, Point Light é o filho, o script é o filho desta parte aqui. Então, como eu estou dentro do script, eu vou escrever a palavra script. O Roblox Studio ele é autocompleto, então é importante escrever igualzinho. Não é para escrever igual está aqui no explorador, mas sim é o que aparece aqui no código, tá? Script ponto. Quando eu coloco ponto, eu posso fazer... alterar propriedades desse script ou acessar os pais ou os filhos desse script, caso ele tivesse filhos também. O parent aqui seria o pai do script, então script.parent, agora, se eu parasse aqui, ele estaria dando referência àquela parte 3D aqui, ó, essa partezinha. Caso vocês
queiram, por algum motivo, sei lá, mudar de cor, fazer algumas outras coisas, poderiam fazer uma variável para isso. Mas eu não quero mudar nada nessa parte. Eu quero mudar no point light. Eu também, então, coloco o ponto para acessar o point light, ó. Pronto. Eu tenho o caminho. Então, quem é a lâmpada? O que é essa lâmpada que eu preciso armazenar para, a partir da lâmpada, conseguir acessar o brightness no nosso primeiro método de alterar ela, né? Então, é o script.parent, que é o pai, e a partir desse pai eu consigo acessar o point light. Posso fazer um comentário, que é 2 risquinhos de menos, o hífen, e então vocês podem escrever referência ao point light. Pronto, só para, né, deixar bem claro. Agora, como que a nossa lâmpada começa? Desligada, certo? Então, eu vou pensar como programador. Eu quero sair do desligado para o ligado. Vamos focar nisso primeiro, tá? Então, voltando lá, eu quero basicamente pegar do 0 até o 40, ou até 20, ou até 10. Lembrando que esse brightness aqui, ele vai até 40, né? Mas deixa eu escolher um número bom. Aqui vocês podem escolher o que vocês preferirem. Acho que no máximo um 20, mais que isso eu achei muito forte. Ó, eu vou definir o máximo 20 e o mínimo 0. Vocês já vão entender por quê. Porque como eu quero fazer assim, eu não quero que ela ligue do nada e nem desligue do nada. Eu quero que ela vá se acendendo de uma forma gradual e depois se apagando também. Existe um loop chamado loop for em várias linguagens de programação. E eu escrevo for. Pode ver que quando é assim coisas de linguagem de programação fica em vermelhinho. Coisas do Roblox geralmente vão ficar em azul. Só para vocês irem entendendo o que é o que, tá? Depois para ficar mais fácil de pesquisar. O que é o for? Por que eu tenho que usar local? Por que é P maiúsculo, L maiúsculo? Vocês podem se aprofundar nisso depois também. O loop for precisa ter variável, então aqui eu tenho que dar um nome, neste caso, para o brilho. Eu estou fazendo em português para ficar mais fácil, mas vocês poderiam usar os mesmos nomes aqui da propriedades, brightness, tudo minúsculo de preferência, porque a gente está criando esse nome de variável, tá? Então, para brilho, então esse for, se fosse traduzir, significa para alguma coisa, faça isso, tá? Para o quê? Para esse brilho, aí eu coloco um igual. Eu preciso colocar um número inicial, um número máximo. Existem várias formas de usar esse for aqui dentro, mas eu vou utilizar só uma forma, tá? Que seria, eu vou colocar 3 valores aqui e dar Enter. Deixa eu só criar a estrutura rapidinho aqui para vocês. Então, essa é a estrutura padrão do loop for, que seria nome de variável, valor inicial, eu vou comentar aqui, ó, inicial, final e incremento. O que seria isso? Qual é o valor de início? No nosso caso, começa apagado, então é 0 mesmo. Eu quero ir até qual valor? Eu defini 20. Você pode colocar o valor que você definiu aí. E eu quero que, para sair do 0 e chegar até 20, quanto é para ser incrementado? Incrementado seria uma soma, de certa forma, uma soma nesse valor inicial, que é o 0. Eu quero incrementar 1, 2, 3, 4, 5, pode ser valores quebrados como 0.1. Vamos fazer um teste do número 1, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até chegar em 20. Ou seja, isso aqui é um loop, ele é uma repetição. Ele vai fazer 20 repetições, ele vai ir do 0 até o 20. E aí ele para, por isso que ele é legal, ele não vai continuar do 21, 22, 23 e até o 40 que eu não quero que ele vá. Tá, então para isso, faça, esse do seria o faça, né? O que eu quero que faça? Eu quero lá na minha lâmpada que acesse o brightness, e como a gente já deu referência ao point light, ele já entende que o brightness existe lá. Eu quero então alterar o brightness dessa lâmpada, e qual vai ser este valor? Se eu coloco 0, mesmo que se repita isso aqui 20 vezes, nunca ia se alterar o brightness, porque aqui está um valor fixo. Se eu coloco 1, só vai ligar. Vamos fazer o teste? Ó, eu vou deixar assim, tá? Vocês vão ver que nada vai alterar. Mesmo que, eu vou, até para vocês entenderem, eu vou colocar um print aqui. Por exemplo, rodando o loop. Vou escrever qualquer coisa mesmo, dentro de aspas aqui, só para vocês entenderem, tá? Uma coisa. Eu vou dar o play. Eu vou vir aqui em script e eu vou abrir a saída, só pra gente ver uma coisa. Rodando o loop, mas cadê aquela lâmpada que eu criei? Vamos ver se tem alguma luz aqui nela. Ó, esse aqui tá com a luz, mas aqui nesse eu escolhi uma cor meio verdinha.
não tá fazendo nada. Ou seja, rodou o loop, mas não alterou nada, porque aqui tá o valor fixo. Então, agora dá para entender por que criamos esse nome de variável, né? Eu vou colocar brilho. O que esse brilho vai fazer? Além de ele dar esse print lá todas as vezes, ele também vai fazer finalmente este valor realmente acontecer. A gente está usando esse valor em algum lugar. Então, eu vou dar o play agora. E simplesmente ligou. Não deu nem para ver. Se vocês observarem nas outras lâmpadas aqui, elas têm assim, como se fosse um delayzinho e o brightness dela vai se apagando. Não é do nada. Aqui foi meio que ligado muito rápido. E é isso mesmo que a gente vai resolver agora. Eu só arrastei um pouquinho mais para cá, pessoal, para não confundir com as luzes ali dos que já estão funcionando, tá? Voltando ali pro código, então ele foi do 0 até 20, de 1 em 1, só que nem deu para ver, tipo, não deu para ver o 1, o 2, o 3, o 4, a gente já viu direto o 20, porque basicamente os jogos acontecem aí a 60 frames por segundo, então é muito rápido, não deu para ver. Eu quero que essas etapas de 1 em 1 aconteçam a cada 1 segundo para a gente conseguir visualizar bem. Para conseguir utilizar digamos assim, essa etapa a cada segundo, a gente usa o task.wait, que é uma função própria do Roblox. A gente consegue a duração aqui, colocar uma duração em tempo em segundo. Então vamos colocar o número 1 primeiro e ver qual que é a diferença agora. Se você está gostando desse conteúdo e quer ir além de forma mais organizada e sem ficar perdido, aproveite a oferta por apenas R$ 27,00 você adquire o curso do zero ao primeiro jogo no Roblox Studio, contendo mais de 50 aulas gravadas, suporte diretamente comigo e já garante descontos para os cursos mais avançados. Agora sim, ó, até tá mais devagarzinho aqui e eu tô vendo que ele tá subindo assim, aumentando esse brightness, né? Mas observem que ainda não tá tão fluido e bonitinho igual esses outros daqui. Então, nós conseguimos fazer a primeira etapa. Pense que um programador tem que pensar assim, conseguir fazer acender, beleza? E aí você vai melhorando isso. Mas antes de melhorar, vamos apagar? Então, vamos lá. Agora, voltando pro código. Daria para copiar e colar, porque vai ser muito parecido, mas por motivos didáticos de você fixar melhor o aprendizado, eu vou fazer agora totalmente escrevendo mesmo, tá? Então, eu vou escrever bem aqui o que ele falou, até acabou... Opa! Eu vou escrever assim, acendeu a lâmpada. Só pra gente entender. E aí, eu quero agora fazer o inverso. Eu quero sair do 20 e voltar para 0, que seria tipo apagar. Então, se a gente fosse deixar bem explicadinho, esse loop for, esse primeiro, ele acende a lâmpada. E este segundo, ele vai apagar a lâmpada. Tá dando pra enxergar aí, né? Tá, aqui, apagar a lâmpada. Eu posso usar o mesmo nome de variável, não tem problema, tá? Porque aqui estou dentro de um contexto, de um bloco de códigos. Então, na hora que acaba, essa variável não existe mais. Já diferente dessa, que existiria em todo esse script, aí é o ideal que ela seja única, para não dar conflitos, tá? Ah, mas única, mas eu estou usando aqui, porque o local indica que eu estou criando, e aqui eu estou utilizando ela, tá? Alterando ela. Então, brilho igual. Agora vai ser o inverso, então eu começo do 20, eu vou até 0 e eu consigo subtrair, né? Menos 1, então seria 20, 19, 18 e assim por diante. E aqui é a mesma coisa, eu quero acessar o brightness da lâmpada e o que é para acontecer com isso? Utilize a variável brilho, porque a variável brilho vai do 20 até 0, beleza? E a gente já aprendeu que tem que colocar um task.wait aqui, porque senão não dá para ver esse processo acontecer. E eu vou deixar também esse aqui rodando o loop de apagar, de acender, só para a gente entender bem o que está acontecendo, tá? Se tiver muito rápido, vocês podem dar o pause, dar uma olhada se está tudo certo com o código de vocês aí, tá? E aí a gente vai dar o play para testar isso aqui. Ah, mas tem um detalhe. Eu quero que ele acenda, e aí vamos esperar pelo menos 2 segundos, aí ele vai apagar a lâmpada, tá? Esses espacinhos assim que eu dou é por motivos de organização, tá? Se você deixa assim tudo muito junto,
não fica muito bonito assim de ler, de começar a entender isso aqui. Por isso que eu gosto de dar os espaços, tá? Mas também fica a preferência de vocês. O Ctrl Z também é muito útil para quando vocês, sem querer, errarem, vocês podem dar o Ctrl Z que ele vai retornando os últimos passos que vocês fizeram. Eu vou dar o play para testar. O loop de acender está rolando aqui. Ele também sempre mostra a linha ali do script, qual é o script, se está nível servidor ou nível cliente, que são níveis diferentes de script também, o que é bem legal. Pronto, acendeu a lâmpada. E aí agora rodando o loop de apagar. Maravilha! Então ele deu aquele tempinho, começou a apagar de novo. Está quase chegando neste processo igual estão esses outros. Falta só melhorar um pouquinho. Então agora a gente vai brincar com os números mesmo, então é uma questão de vocês irem testando, tá? Para melhorar, primeiro, deixar bem fluido igual as outras lâmpadas, porque aqui do 0 até o 1, ele é como se ele acendesse assim, muita diferença do valor anterior. Tem como colocar valores decimais nesse point light, o que deixa muito mais bonitinho. Vocês podem ver, ó, que existe o 0.4, 0.6, 0.8, então, ou seja, 0.1. Eu vou colocar 0.1 em vez de 1 aqui no incremento ou no decremento, tá? Então, por exemplo, 0.1 para ir do 0 até o 20, e também vou colocar menos 0.1 para também sair do 20 e voltar para o 0, porque dele já vai ficar bem mais fluidinho. Só que aqui, aí no caso do task.wait, 1 segundo é muito demorado. E aí aqui eu também posso colocar, por exemplo, meio segundo seria 0.5. Só que eu vou fazer algo muito rápido, que é para dar 0.01. É algo muito rápido porque eu quero que esse processo aqui seja mais visível. E, claro, você pode testar 0.05, qualquer outro valor aqui, tá? Então, deixa eu ver se está tudo certo. Falta aqui também 0.01. Beleza? E eu vou dar o play e testar de novo. O apagar ficou bonitinho, mas eu tenho uma sensação de que o acender, ele acendeu do nada. Vamos ver isso aí. Antes de resolver essa questão da primeira acendida, eu quero fazer já um teste e ir para outro loop. Por quê? O código acontece de cima para baixo, então ele vem, faz esse primeiro loop, aparece esse primeiro print, ele espera 2 segundos e faz o outro loop e encerra o script, não tem mais o que fazer. Mas, olha o que eu posso fazer, eu vou pegar todo esse código aqui, que é isso tudo que eu gostaria que ficasse acontecendo infinitamente, digamos assim. E aí existe o loop while, que é o loop enquanto algo é verdadeiro, faça. E aqui no Roblox eu consigo criar esse loop infinito usando o while true do. Ou seja, enquanto verdadeiro, que já é um valor lógico, seria false ou true. False nunca iria executar, o true executaria sempre. Então aqui eu coloco loop infinito, só que tomem cuidado, dá uma pausa agora, não dá play no código, espera. Porque se vocês derem play do jeito que tá, pode dar problema, pode crashar o jogo. Dentro do loop while, olha que interessante, eu colei dentro aqui do loop while todo aquele nosso código. É importante que fique como se fosse com um parágrafo, né? Um espaço, a gente chama de indentação. Para frente aqui, para ficar bem organizadinho, não se perder nos fechamentos, só porque começa a ter esses end, a gente já começa a se perder. Eu vou só dar um espaço aqui pra gente entender que esse end é desse for e esse end é do while. Dentro do loop while, não dos loop for, porque quem tem o task.wait é este for, e tem até de certa forma um aqui que dá essa pausa, e tem um outro aqui. Só que para esse, ele vai voltar já aqui para cima, assim, sem pausa nenhuma. E é sempre importante também ter pelo menos um task.wait dentro do while true. Aqui já tinha, eu estava até me esquecendo, mas beleza. Só que aqui eu vou ter mais um, para que ele espere de novo 2 ou 3 segundos, e volte a fazer todo esse loop. Como ele é infinito, gente, ele vai ficar fazendo isso aqui o tempo todo no jogo, tá? E aí eu vou dar o play e vamos testar para ver se só não é um bugzinho aqui do Roblox Studio mesmo, do primeiro play do jogo.
E eu quero ver se os próximos que ele for acender, vai acender melhorzinho, tá? Porque o apagar apagou bonito. Ó, aqui embaixo as mensagens. Deixa eu só mexer a câmera aqui pra vocês verem. As mensagenzinhas, lembrando, é no output e na saída, aqui na aba script. Vocês conseguem habilitar isso aqui pra testar os scripts, tá? Eu acho que aquela primeira acendida dele pode ser um bugzinho só do Roblox Studio, que quando ele dá o primeiro play aqui eu percebo que às vezes o negócio é meio... Mas se alguém souber o porquê que aconteceu esse bug do primeiro acender, eu achei que ele foi muito assim, coloca aí nos comentários. Por enquanto eu olhei o código e eu não entendi muito bem o que pode ter sido, mas se alguém souber me avisa. Porque agora, ó, loop while deixa infinito e os loop for é que faz esse processo do apagar e do acender bonitinho. Daria pra fazer muita coisa legal ainda nesse código, e até vou deixar como missão pra vocês. De tentar alterar uma cor também, cada vez que passa pelo loop, coloca uma cor diferente. Vocês podem mexer nos números também pra dar uma entendida melhor, né, com mais profundidade. E ainda vai faltar o segundo método, mas o segundo método eu vou deixar para um outro vídeo, para esse aqui não ficar muito grande. Me conta aqui nos comentários, você já tinha estudado Loop for com tanta profundidade e tão visual desse jeito? Você já tinha feito código, já não tinha entendido? Me conta como é que tá o momento de vocês como programadores de Roblox Studio. Vejo vocês na próxima.